Bom dia! Seja muito bem-vinda ao Café com Insight número 205, se eu não me engano. Mais uma manhã, são mais de 200 manhãs aqui compartilhando uma ideia, um conceito, um insight com você para tornar o nosso dia melhor e mais produtivo. O Café com Insight é um projeto que eu criei, acho que ano passado, e já são mais de 200 manhãs aí. E a ideia é que eu traga aqui para vocês um conteúdo gratuito e de valor e que, se você aplicar no seu negócio, eu tenho certeza que vai fazer muita diferença no seu negócio. O segredo é aplicar, o segredo não é aprender. Vem aqui, aprende, anota tudo no seu caderninho do Café com Insight, depois aplica e compartilha comigo os seus resultados. A gente tem uma série de programas de desenvolvimento empresariais, a gente tem curso, a gente tem mentorias, enfim, você pode obter mais informações no link da bio ou então diretamente comigo no direct. E a gente também tem, e são os meus alunos, os meus mentorados, que me permitem estar aqui terças, quartas e quintas às 8 da manhã, às 8h30 da manhã, compartilhando esse conteúdo gratuito com você. E essa semana, especialmente, a gente tá falando sobre como escalar a sua empresa de festas e eventos. Como fazer a sua empresa crescer. Eu tô desde terça-feira falando isso. Na terça-feira, dando uma recapitulada para quem não pôde acompanhar, se bem que os replays estão liberados, né? Aqui no Instagram, e em breve, se Deus quiser, irão para o YouTube, né? Olha só, gente, eu falei 205, hoje a gente já tá no 208, tá? Foi 206 na segunda-feira, na terça-feira, onde eu falei dos pré-requisitos para antes de você fazer a empresa escalar, né? Por quê? Antes de eu fazer a empresa crescer, eu tenho que estruturar a empresa. Então, na terça-feira eu falei de todo o processo de estruturação da empresa antes de fazê-la crescer. Na quarta-feira, que foi ontem, eu já comecei a falar dos pontos chaves, né? Para fazer a empresa crescer. E eu falei que são 4 pontos chaves: estratégia, processos, pessoas e marketing. Ontem falei sobre estratégias e processos. Hoje eu vou falar de pessoas e marketing. Mas antes disso, eu vou dar bom dia para quem está chegando aqui comigo ao vivo. Que bom ter todos vocês aqui aí nessa quinta-feira, última semana de agosto, né, gente? Semana que vem já vira setembro, né? Então, vamos lá começar o dia. Então, bom dia para quem tá aqui comigo logo cedo. E bom dia também se você tá assistindo esse conteúdo em algum outro momento, tá certo? Vocês sabem que eu não sou de enrolar, eu vou direto ao assunto. Fica aqui meu convite para você assistir os outros episódios dessa série. E vamos dar continuidade hoje, né? Para, então, os outros pontos chaves para a gente fazer a empresa crescer e prosperar. Pessoas e marketing. Gente, não existe, não dá para fazer uma empresa crescer se você não tiver pessoas, se você não tiver equipe. Uma empresa de uma pessoa só não cresce, não tem jeito, porque tudo depende de você. Então, se hoje você é eu presa ou eu presidiária, como dizem, não tem como você crescer, você precisa de equipe. Vivi, mas eu ainda não vendo o suficiente. Então tá bom, então você tá num passo anterior, lembra? Você ainda está no passo de lotar a agenda, você tá ainda no passo de gerar demanda, né? Então ainda não é o momento de crescer. Então essas lives dessa semana, elas são úteis para quem já está no momento de querer fazer a empresa crescer e também quem ainda não está no momento, mas quem já vai enxergar aqui, através desse conteúdo, o seu eu do futuro. Qual que é o seu eu do futuro? Você pode colocar aqui para mim, inclusive, no chat. Qual que é o seu eu do futuro? Como que você imagina a sua empresa dos sonhos, né? Então tá aqui, ó, Mariane Festas, minha mentorada Nancy querida. Como que é a Mariane Festas do futuro, dos seus sonhos? A Lídia tá aqui também do Village. Qual que é o Village dos seus sonhos? Como que é essa empresa? A Lídia já comentou comigo uns planos para o ano que vem de crescimento, de expansão, né? Então, qual que é o teu sonho? Qual que é a tua empresa dos sonhos? Então,
Então, mesmo que você ainda esteja assistindo essas lives essa semana e falando, Vivi, mas eu ainda sou pequenininha, mas Vivi, eu ainda sou sozinha. Tudo bem, mas é importante que você sonhe grande, pense grande, imagine qual que é a sua empresa dos seus sonhos. Coloca isso no papel, visualiza isso e já se organiza assim, quando esse dia tiver, na verdade não é quando esse dia chegar, não é isso. Para eu chegar nesse dia, o que eu preciso ter? E certamente um dos pilares aí que você vai ter que trabalhar é justamente a equipe, que hoje talvez você não tenha demanda suficiente, mas se Deus quiser, em breve terá, né? Então a gente tem que ter pessoas, a gente tem que ter equipe. Então, claro que no começo a gente começa contratando freelancers, a gente começa contratando pessoas temporárias ou só na alta temporada do seu negócio, né? Então, claro que não é para contratar a CLT desde já, para não onerar muito a empresa, porque vocês sabem que eu aqui sou super a favor do custo baixo, né? Do controle de custo e coisa e tal. Então, não é para ficar onerando a tua empresa, mas sabe-se que é necessária equipe. E pessoas hoje, eu vejo que é um grande gargalo para o crescimento de empresas, né? E não tô falando só de eventos, em geral. Não sei vocês aí, não sei na região de vocês, compartilha aqui comigo no chat se tá muito escassa a mão de obra qualificada, né? Se tá muito difícil encontrar pessoas não só qualificadas, mas pessoas que sejam comprometidas, que cumpram horário, que façam o que tem que ser feito e tal. Essa é uma reclamação corrente que eu recebo aqui, sabe? E aí, então, você tem que procurar, eu sei que é uma agulha no palheiro, mas buscar pessoas para contribuir com o crescimento do seu negócio é fundamental. Mas também, por mais que seja difícil, escasso, desafiador, o que eu vejo? Algumas falhas no processo de escolha, de contratação e de treinamento dessas pessoas. Então eu quero falar um pouco sobre isso, sabe? Que antes de você contratar, defina qual que é o perfil dessa pessoa. O ideal é que seja homem ou mulher, que seja uma pessoa mais jovem ou mais madura, que precisa ter um grau de instrução ou não. Porque dependendo do cargo, você não precisa ter um alto grau de instrução, sabe? Dessa pessoa, né? Então, qual que é o perfil dela? Porque às vezes a gente sai por aí, gente. Ah lá, Nancy tá falando, empresa com equipe e áreas bem definidas e organizadas. Muito bom. Nancy, coloca isso no papel, faz um plano para você percorrer e fazer a empresa crescer, né? Então, coloca no papel qual que é o perfil dessa pessoa e o que ela tem que fazer. Porque às vezes a gente contrata a pessoa conhecida. Sabe aquela coisa? Conhece alguém, né? Você pergunta para tua vizinha, você pergunta para teu amigo, você pergunta para um parceiro seu, para um fornecedor, fala, eu tô precisando de alguém para me ajudar no atendimento. Conhece alguém? Não é assim que a gente deveria, pelo menos, contratar uma pessoa. Eu preciso de alguém no atendimento. Quais são as características dessa pessoa para trabalhar no meu comercial? Ela precisa falar bem, ela precisa gostar de gente, ela precisa escrever bem, porque ela vai atender no WhatsApp. Ela precisa ser uma pessoa paciente, ela precisa ser uma pessoa que sabe lidar com pessoas. Ah lá, eu prefiro treinar minha equipe. Isso é importante, porque às vezes a gente contrata freelancer para aquele dia, joga a pessoa na toca dos leões naquele evento, sem ter um processo de contratação, sem ter um treinamento, e aí a gente quer resultado. Então, ter pessoas na equipe para fazer sua empresa crescer, o segredo começa em você ter consciência de qual é o perfil de pessoa que você precisa na sua empresa. Então, homem, mulher, jovem, maduro, grau de instrução, quais são as atribuições dessas pessoas? Você vai ter que colocar lá no papel qual que é a atribuição. Falei ontem de manual de operações. Dentro do manual de operações vai ter um capítulo lá, contratação e treinamento. E dentro desse capítulo de contratação e treinamento, vai ter para cada uma das funções. Então, o comercial da sua empresa, quais são as características e o que ela tem que fazer, sabe? Quais são as atribuições dela? Eu vou precisar de alguém no estoque. Qual que é o perfil dessa pessoa e quais são as atribuições dessa pessoa no estoque, né? A Sabrina entrou aqui, a Sabrina Neumann, inclusive, gravou uma aula
pra gente. Sabrina, bom dia, querida. Ela gravou uma aula dentro da Excelência em Festas, tem uma aula da Sabrina, né? Que é a família dela, ela, enfim, eles são proprietários de uma grande empresa de São Paulo, da Vivo Desejo. E ela gentilmente gravou uma aula bônus para vocês sobre contratação e treinamento de funcionário. O que eu tô fazendo aqui é um overview, né? De uma forma muito abrangente lá, ela detalha mais esse processo. Então tem que ter clareza do perfil de equipe que você precisa contratar, né? E aí tem que treinar. Gente, eu só posso monitorar e cobrar quem eu treinei? Tem muita gente que fala assim, Vivi, mas é óbvio o que precisa embalar as peças antes de colocar nas caixas. Não é óbvio. É óbvio pra você, é óbvio pra mim, que já fez isso antes. A pessoa que entrou crua, sem saber nada, não é óbvio. A gente tem que dizer pra ela, olha, antes de colocar na caixa tem que embalar. Embalar com o quê? Com plástico bolha. Tá bom, e quantas voltas eu dou? Porque uma volta só pode ser pouco. Às vezes eu tenho que dar o quanto? 3 voltas? 4 voltas? Como que eu embalo uma peça como essa? Qual que é o melhor jeito de embalar para tornar essa peça segura no transporte? Tem que ser explicado. Ah, o comercial. Como que você quer que atenda o seu cliente? Qual que é o perfil do seu cliente? Tem que pegar lá um dia e falar, olha, o meu perfil de cliente é esse, a gente atende empresas de médio e grande porte, os eventos que a gente faz é para a indústria, são clientes extremamente racionais. Você tem que explicar o perfil do seu cliente. E você tem que explicar, olha, aqui a gente faz prospecção, ou aqui a gente já tem uma carteira de clientes definidas, o perfil de eventos que a gente faz é esse, o jeito de atender é esse, o jeito de você se portar é esse, o jeito de você se vestir é esse. Tem que estar claro para a pessoa. Se for necessário, fornecer uniforme, né? Inclusive eu recomendo quem está no momento de montagem do evento, quando você trabalha em evento muito grande, num show, num congresso, numa convenção e tal, é importantíssimo que a sua equipe toda esteja uniformizada, para que vocês se localizem, se encontrem e para que as pessoas daquele evento saibam identificar, né, o staff daquele evento, saiba identificar quem são as pessoas da sua empresa que estão ali na sua, oferecendo, prestando aquele seu serviço. Então tem que ter uniforme. E aí exigências do tipo, tem que usar só sapato fechado, a calça pode ser assim, não pode ser assado e tal. Enfim, sabe, gente? Então isso tem que ser combinado, porque depois se a pessoa aparece lá de chinelo para trabalhar, você vai falar assim, meu Deus, mas eu preciso falar que não pode vir trabalhar de chinelo? Sim, precisa. Se a pessoa foi é porque ela acreditou que podia. E de verdade, gente, ela acreditou que podia, senão ela não teria ido. Então a gente tem que falar tudo, do mais óbvio, do como se portar, do que pode fazer na casa de um cliente ou não, sabe? O tom de voz, o volume da voz e por aí vai. Então é importante que você cuide da sua equipe desde o momento da contratação, treinamento, monitoramento e cobrança. Muitas vezes o que eu vejo é contrata sem critério, contrata sem processo e cobra. E daqui nesse meio de treinamento e monitoramento não acontece. A gente contrata de qualquer jeito e a gente cobra de qualquer jeito. E aí essas pessoas se frustram e elas não vão querer trabalhar para você. Por quê? Elas foram contratadas, às vezes por um valor de diária, né, que não é tão alto, então elas não ganham muito. Elas trabalham de final de semana, não ficou claro para elas o que elas têm que fazer e depois no final do dia tem alguém que fala, então, você fez errado. Então, assume a responsabilidade nisso, sabe? De empresário. Porque não basta contratar, tem que contratar da forma correta, pelos motivos corretos, treinando, capacitando, monitorando e aí você pode cobrar. Aquilo que a gente não validou, aquilo que a gente não treinou, eu não posso cobrar. Então, assumam aí a responsabilidade de vocês nesse sentido, né? E já entenda que no decorrer do tempo, além de... Eu tô falando do freelancer, do colaborador de baixa temporada, né? De pouco tempo, freelancer e tal. Mas com o tempo, gente, essa equipe vai crescendo, né? Se Deus quiser. Eles vão ser CLT, você vai ter que ter um cuidado, né, muito maior na gestão. Vai chegar uma hora que você vai ter uma equipe de coordenadores, aí você vai ter um gerente na sua empresa, você vai ter um diretor na sua empresa, para que você, dono da empresa, não fique maluco. Porque a ideia não é que você tenha 20 colaboradores e você gerencie os 20, não é isso. Você vai contratar um, depois você vai contratar 2, depois você vai contratar 3. No quarto, um daqueles 3 ali já vai ser responsável pelos 3.
Entendeu? E aí você cria um coordenador. Aí você vai conversar com aquela pessoa e não com os 4. Mas você vai conversar com aquele seu coordenador. E aí vai ampliando. E esse coordenador vai ser responsável por 4 pessoas. Aí você pega e contrata alguém para gestão financeira da sua empresa, é outra pessoa. Então você vai conversar com 2. Um coordenador operacional e você vai conversar com o diretor financeiro. Aí você vai ter, de repente, mais uma pessoa para cuidar da comunicação, do marketing da empresa. Você vai contratar outro. Você vai falar com 3, mas abaixo desses 3 vão ter outros 10. E aí você vai criando o seu organograma dos seus colaboradores. E com o tempo, então, você vai ter equipe de coordenadores, de gerência e, por que não, de direção. E daí você se torna o dono da sua empresa. E aí você tem toda uma equipe ali. Eu não gosto de falar abaixo, né, gente? Mas, na verdade, é uma equipe que está ali com você para contribuir para o crescimento da sua empresa, né? Então, essa visão de longo prazo é legal que vocês tenham desde já, né? E, a partir de hoje, o que você pode fazer? Vivi, eu ainda sou... uma empresa ainda é pequena, ainda sou só eu, mas eu já estou no momento do limite da minha capacidade de atendimento. As 24 horas não estão sendo suficientes no meu dia. Então, se você está nessa transição, ainda não está no momento de contratação de pessoas, tudo bem, mas terceirize desde já o que for possível. Tudo aquilo que não precisar ser feito por você, que seja pagar uma conta no aplicativo do banco, que seja fazer um orçamento por telefone, entende? Tudo que não precisar ser feito por você, que não faz parte do core business, que não fizer parte de trazer dinheiro para sua empresa, não precisa ser feito por você. E aí você vai delegando isso, tá? Terceirizando isso. Então, de repente, você pode contratar uma assistente virtual, por exemplo, para te ajudar. Ou pode ser uma assistente que vai no seu escritório um dia na semana, na terça-feira, para colocar os contratos do final de semana em ordem, para colocar os contratos da próxima semana em ordem, para fazer alguma coisa administrativa ali. E enquanto isso, você está cuidando de atender os clientes da semana. Então, no meio do caminho, gente, existe aí um processo, digamos assim, de transição que a gente pode ajudar vocês, tá? E, então, além de pessoas, a gente tem que cuidar do marketing, né? E olha só, gente, o caminho que eu vim seguindo durante essa semana. Na terça-feira, eu falei de estruturar a empresa, de deixar a empresa em ordem. Falei para vocês cuidarem, né? Terem clareza do seu público, cuidarem da sua precificação, da gestão, de ter certeza que a sua precificação está correta, que os seus serviços estão lucrativos e tal, né? Aí ontem eu falei de estratégia, de como crescer, dá para crescer geograficamente, dá para crescer para outros segmentos de mercado, dá para crescer integrando verticalmente, dá para crescer tendo franquia, né? Aí ontem eu também falei de processos, hoje eu falei de pessoas e agora eu vou falar de marketing. Para quê? Para a gente atrair mais pessoas para nossa empresa. E sabe o que eu vejo muito frequentemente? Mas muito. Essa semana acho que eu conversei com umas 3 empresas que tá nesse momento, que falou assim para mim: Vivi, tráfego pago não funciona. Quem aqui tá nessa situação? Coloca aqui para mim no chat. Tráfego pago não funciona. Fiz tráfego e não funcionou. Fiz anúncio, não funcionou. Não veio público qualificado. Cliquei no impulsionar lá, num post que tinha ido bem no orgânico e não deu resultado. Vivi, fazer marketing não funciona. Fazer anúncio não funciona. Vivi, Aline, né? Ela já se entregou aqui, ó, né? Sabe por quê, gente? Sabe por quê? Vocês começam do fim. Vocês acham, já gastei horrores e nunca deu nada, né? Não é? Vocês começam do fim. Olha o caminho que eu tô trilhando essa semana. Eu tô falando de estruturar a empresa. Eu tô falando de cuidar da estratégia da empresa, de cuidar do processo da empresa, de cuidar das pessoas da empresa. E agora eu tô falando do marketing. Não que isso tenha uma sequência linear. Vivi, então eu não posso atrair pessoas para minha empresa hoje, eu tenho que esperar ter equipe. Não é isso. Mas entende que começar pelo marketing é o pior dos caminhos. E é o que muitos de vocês fazem. E vocês me contam isso, né? Eu fiz anúncio, não funcionou. Eu fiz parceria, não funcionou. Eu chamei influencer e não funcionou. Eu contratei uma pessoa do comercial e não funcionou. Eu apareço na
internet e não funcionou. Por quê, gente? Porque faltou base. Olha lá, tráfego pago não funciona. Funciona! Eu faço anúncio aqui todo dia. Funciona! Mas sabe o que acontece hoje com o tráfego pago? Ele se profissionalizou. Ontem teve não uma influencer, uma pessoa que gera conteúdo para o marketing digital, e ela fez um vídeo que era tudo muito simples. Ela imprimiu as folhas lá do gerenciador, ela imprimiu as telas do gerenciador de anúncio e ela vai circulando. Para fazer tráfego pago é muito simples. É só você faz assim, segmenta aqui, vai na área geográfica ali e clica. Pronto, o seu anúncio está no ar. Ela não contou naquele conteúdo viral dela, ela não contou que precisa de um gestor de tráfego sim para cuidar disso. Precisa de um investimento mínimo diário, senão não dá retorno. Tá ficando cada vez mais caro anunciar. Vocês estão percebendo isso? E daí, qual que é a tua percepção de que tráfego pago não funciona? É porque você está colocando R$6 por dia, no máximo R$10 por dia. É porque você mesmo está fazendo, não está contratando um especialista nisso. É porque falta estrutura, falta um caminho a percorrer, entende? E aí vocês estão começando do fim, e daí não funciona. Então, quando eu comecei a anunciar no Instagram, gente, era uma delícia. Você colocava R$10, vinha 100 seguidores, cada seguidor 10 centavos. Era maravilhoso. Hoje um seguidor barato custa 60 centavos, às vezes até mais. Coloca aqui pra mim quanto que vocês estão pagando de cada seguidor de vocês. Tá 60 centavos, 70 centavos. Às vezes um lead, um cadastro, um cliente válido custa R$50, R$60. Entende? Então tá mais profissionalizado, tá mais desafiador anunciar. E aí vocês acham que, eu vou fazer anúncio e tudo vai resolver. Não vai resolver se a tua casa não tiver arrumado, se não tiver estrutura, se teu perfil não tiver em ordem, se você não tiver certeza que seu preço está lucrativo, se você não tiver gente para atender. A gente fez aqui uma campanha mais incisiva de tráfego entre abril e maio, mais ou menos. Chegava a 50 pessoas para atender por dia aqui. Eu tive que contratar assistente, a gente ficou quase maluco e tal. E investindo mais pesado. E foi difícil, foi desafiador. Se eu fizer um trabalho consistente aqui com vocês, eu tenho um resultado similar. Porque hoje eu entendi que fazer tráfego ou você coloca a partir de 3 mil por mês ou não faz. Ou faz só para manter a base, faz para manter a tua imagem de marca. Mas não faz com a intenção de fechar mais contratos. Você pode fazer marketing, pode ter um monte de gente falando assim, tem que fazer anúncio, tem que fazer isso. Gente, eu concordo, mas você tem que fazer desde que você tenha uma pessoa que cuide disso para você e que você invista pelo menos R$100 por dia. Eu não recomendo que você faça sozinha e que você invista pouquinho por dia. Quer dizer, você pode fazer, gente. Eu tenho mentorados que tá aqui comigo que faz. Não é que eu não recomendo, eu recomendo, mas entenda que você não pode colocar R$10 por dia, R$300 por mês, com a intenção de fechar 10 contratos. Você não pode ter a intenção de vendas. Você pode ter a intenção do quê? Aumentar a base de seguidor, de se tornar mais conhecido, de converter essas pessoas em cliente lá na frente. Tudo bem, mas não acredite que as ações de tráfego vão te dar retorno no curto prazo, porque não vão. Para você ter retorno no curto prazo, você tem que dar um tiro de canhão. E para dar tiro de canhão requer equipe especializada, requer uma verba alta. Então, se você vai pagar investir pelo menos 3 mil, você vai pagar pelo menos mais R$1.000 por um gestor de tráfego. Então, você vai ter um investimento mensal ali de R$4.000 e para ter um retorno daqui a um tempo. Gente, eu trabalhei em agência de propaganda há quase 30 anos atrás. Eu sou da época, gente, de ter cliente que anunciava na Globo. E o cliente nunca esperava uma venda no dia seguinte. A gente fazia campanhas, na época já, milionárias. A gente atendeu o Ethan Wild, a gente atendeu grandes contas, eu atendi Post-it, enfim, a gente atendeu Claro, né? Que na época nem era Claro, era outro nome, era Net, enfim. E antes de ser Claro, né? Ai, gente, tinha outro nome que eu não vou lembrar agora. Mas a gente fazia campanhas na TV.
E hoje tá mais parecido com aquela época, porque, veja, naquela época a gente fazia campanhas milionárias e não era com a intenção de vender no curto prazo, era de criar consciência de marca. E daí as vendas vinham no médio e longo prazo, entende? Aí veio o online. O online é muito legal. Lembra, gente? Arrasta pra cima e compra aí. Clica aqui e entra na minha loja online. E teve esse momento do barato. Anunciar na internet é barato. Anunciar na internet é mais segmentado, é mais assertivo. Eu consigo ter resultados rápidos. Já foi assim. É real, mas agora não é mais. Por que não é mais? Porque a concorrência por atenção está cada vez maior. Você que tem buffet e todos os buffets da sua cidade estão anunciando na internet. Você, decorador, e todas as outras decoradoras estão anunciando na internet. Então, a disputa por atenção é cada vez maior. E daí, quando a demanda por anúncio está alta, o que acontece com o preço? O preço sobe também, né? Então, por isso que esse jogo do tráfego pago, ele está se profissionalizando. Então, não é que eu não recomendo que faça, nada disso, gente, eu faço. E eu recomendo que todos façam, mas desde que seja de uma forma estruturada e sem grandes expectativas de curto prazo. Se você fizer de maneira investimento baixo, retorno baixo. Se você tem essa consciência que investimento baixo, retorno baixo, sem grandes expectativas de venda no curto prazo, faça marketing, faça tráfego, né? Porque dentro do marketing não é só tráfego. Dentro do marketing eu tô falando de equipe comercial, eu tô falando de um forte posicionamento online, eu tô falando de conteúdo de qualidade, mas eu também tô falando de um preço adequado ao público, de uma forte consciência de público. O marketing, gente, ele engloba os 4 P's: produto, preço, distribuição e comunicação. E quando a gente fala de marketing, muitos confundem falando assim, é só comunicação. Mas não é, é um composto, é um conjunto de ações. Marketing é pura estratégia. A precificação que eu falo tanto aqui está dentro do marketing. Tem gente que acha que está dentro da gestão financeira e não está. Está dentro do marketing a precificação. Por quê? A precificação faz parte da estratégia. Marketing é estratégia. Precificação é estratégia. Precificação está dentro do marketing. Então, qual que é o teu produto? O que você oferece? Para quem você oferece? A que preço você oferece? De que forma você disponibiliza esse serviço no mercado? É em loco? É online? Como que é? Vocês entregam online? Vocês entregam de forma presencial. Eu entrego aqui para vocês de forma online. Como que é essa distribuição desse serviço? E por fim, a comunicação. Qual que é a melhor forma de eu me comunicar para vender mais? Uma das minhas ferramentas de venda é Café com Insight. Eu entrego, eu agrego valor, eu faço diferença na vida de vocês e, de certa forma, alguns de vocês se conectam e se tornam meus clientes, mas também é no médio prazo, não é assim hoje. E eu tenho essa consciência de construção da minha marca. Para quê? Qual que é o meu objetivo? Me tornar referência em gestão de negócios, para negócios de eventos, para empresas, que eu quero ver vocês crescendo, eu quero ver vocês prosperarem. Então, eu quero ser reconhecida como tal, eu quero ser referência como tal. Então, eu estou aqui para quê? Para construir essa minha imagem, essa minha reputação. Mas eu não estou fazendo divulgação aqui. Eu estou construindo uma reputação de marca através de um conteúdo de valor. Como que vocês constroem a reputação da sua marca? Marketing é construção de marca. Mas eu não posso começar pela construção da marca sem esquecer da estruturação da empresa. Porque se eu alavanco demais o número de clientes entrando em contato com você e você não tem condições de atender, o teu WhatsApp fica lá a ver navios, as pessoas ficam no vácuo porque você não consegue atender, de que adiantou a gente colocar cliente dentro da tua empresa? O que adiantou o anúncio trazer leads para a tua empresa? Não adiantou nada se você não tem estrutura para atender essas pessoas, entende? Então, observa que nessa semana eu vim falando de como fazer a sua empresa crescer, de como a sua empresa escalar e tal. E hoje eu tô falando de atração de mais clientes. Hoje eu tô falando do tal do marketing. Que se bobear, se depender aí de vocês, é o que vocês gostariam que eu falasse todo dia aqui. É um assunto que eu sei que engaja. Entendeu? Olha lá, isso é verdade. Ninguém
explica essas coisas, entende? Agora as pessoas estão vendendo de novo, né, gente, uma falsa ideia de que é tudo fácil, que é tudo simples, que é tudo rápido, que eu vou compartilhar 20 anos em um ano com você. Não vou. Ontem eu fiz contratei um gestor de tráfego, não gostei, o meu resultado vem mais do boca a boca dos clientes. Na verdade, eles se complementam. Não é legal a gente ter uma única fonte de atração de cliente, né? Ser só o boca a boca ou ser só o tráfego. Não é ou, é e. É ter os dois. É ter o tráfego e ter o boca a boca, entende? Esse é o ideal, né? A melhor coisa que eu fiz foi contratar uma pessoa para cuidar do Instagram. Legal, que bom, né? Que você tá tendo uma experiência boa, sabe? Porque não é sempre o que a gente vê por aí, tá? Então, o que eu quero dizer pra vocês, gente? É pra não fazer anúncio? Não, é pra fazer, mas é não depender só disso. E não é começar por isso, tá? Existem N outras formas, sabe? De fazer o seu negócio acontecer que não seja dependente do tráfego, né? Ontem eu falei bastante isso. Gente, a gente não pode depender só de uma fonte de atração de cliente. Eu não posso depender só da indicação. Eu não posso depender só do tráfego. É indicação, e tráfego, e parceria, e eventos, sabe? Só que eu também não posso atrair um monte de gente se a minha empresa não está preparada para isso. Entende que tudo tem um porquê? Não adianta você começar uma empresa agora, você investiu lá 500 mil na sua loja. Colocou todo o capital que você tinha, construiu uma loja linda, tem um acervo lindo, tem tudo lindo, contrata uma agência, 5 mil de verba por mês, sendo que você não validou o teu negócio ainda, sendo que você ainda não criou um processo de atendimento, sendo que você não tem uma equipe para ajudar. O que acontece hoje? O que acontece hoje, gente? Se chover 50 leads, 50 contatos no seu WhatsApp hoje, 50. O que acontece hoje? Você fica feliz ou você surta? Conta aqui pra mim. Fala, fico feliz. Coloca, eu surto. O que acontece? Entende? Então a tua empresa tem que estar preparada para crescer. Tem que estar preparada para chover cliente, entendeu? A gente quer que chova cliente? Claro que a gente quer que chova cliente. Mas a gente tem que estar preparada para isso, certo? Essa é a intenção. Então, o que a gente... os dois, eu fico feliz e surto. Boa, eu acho que eu também, eu fico feliz e surto, né? Eu costumo dizer, gente, que quando as minhas mentoradas, minhas alunas falam assim, eu tô sem tempo para atender cliente, eu não tô dando conta e tal, eu sempre respondo para elas, problema bom de resolver, né? Porque quando a gente não tem cliente, isso é um problema ruim, né? De resolver, mas quando a gente tem bastante cliente, isso é um problema. Eu fico feliz surtando, eu fico feliz. Eu confesso que eu fico mais feliz do que surto. Mas, junto com esse monte de leads, a gente passou por isso aqui recentemente, fica pra mim uma preocupação. Eu fico feliz com isso. Mas em uma preocupação, que eu tenho uma imagem de marca zelar. Eu não quero que a primeira experiência do meu cliente seja esperar 24 horas por uma resposta. Entende? Então, eu tenho essa preocupação, né? Os dois. É isso, gente, é isso. Eu também, os dois, mas eu tenho essa preocupação. Existe um limite de atendimento, né? Existe um limite de atenção, sabe? Então, é por isso que a sua empresa tem que estar estruturada. Que a partir de 10 contatos, você tem alguém para te ajudar. Que a partir de 3 festas por mês, por semana, você tem uma equipe que você terceiriza e ela vai no seu lugar. Que a partir de tanto... Então, essa estruturação, ela não acontece de um dia para noite, sabe? A tua equipe dos sonhos, ela não acontece do dia para noite. A sua empresa dos sonhos, ela não acontece do dia para noite. É um processo. Então, não acreditem quando te dizerem assim, vou compartilhar os meus 20 anos em um. Não vai. Porque para você viver 20 anos, você tem que viver 20 anos. Não vai ser um ano. Você vai aprender com o erro do outro? Vai. Você vai errar menos? Vai. Mas para tua empresa ter 20 anos, você tem que viver 20 anos, gente. Não tem outro jeito. Não acreditem quando te disserem assim, é só apertar o botão impulsionar que vai chover cliente. Não, vai chover um monte de gente no teu perfil. Mas um monte de gente que tem potencial de ser cliente, mas vai ter um monte de gente que também é disperso, que não tem nada a ver, que é desqualificado, que não é o público que você quer.
E vai ter gente que é qualificada, mas vai comprar de você daqui 1 ano, porque acabou de ser a festa dela, ou a festa do filho, ou o casamento dela. Entende? E daí ela tem um tempo para ela te contratar, que vai ser 6 meses, vai ser 1 ano e coisa e tal. Entende? Então, gente, não acreditem nesse tipo de milagre. Eu acredito em milagres, mas eu não acredito em milagres que nos vendem. Eu acredito no milagre superior. Eu não acredito no milagre que nos vendem. Não existe milagre, não existe atalho, né? O que existe? Acompanhamento, existe assertividade, existe pessoas que podem te ajudar a errar menos, a cair menos, a conduzir o processo. Mas quem vai viver, quem vai dirigir o seu carro é você. Quem vai pilotar o teu negócio é você. Agora, a velocidade com a qual você escolhe para pilotar o seu carro é sua, a escolha é sua. A velocidade com que você impõe, mas você entende que existe um limite de velocidade também? Às vezes as pessoas acham que é só colocar dinheiro. Não é. Às vezes as pessoas acham que é só acelerar. Não é. Porque existe um tempo de maturação, de marca, de construção, de maturidade empresarial. Por mais que as pessoas te vendam uma ideia que é só clicar no botão impulsionar, que é só entrar no gerenciador de anúncio, que é só comprar o curso delas, que tudo vai se resolver em 1 ano, existe uma coisa que se chama maturidade empresarial. E isso vem com o tempo. Então, pedir ajuda, fazer capacitação, contratar uma mentoria, um curso online e coisa e tal, vai te dar agilidade? Vai. Ao invés de você andar a 30 por hora, você vai andar a 100 por hora? Vai. Mas não vai ser a 400 por hora. Não vai. Porque existe um tempo. Isso. E não... Quer ver? Isso. Por causa da Vivi que eu empreendo com maturidade e com responsabilidade, né, Jéssica? Empreender tem que ser responsável. Entende? Ah lá, conto com uma equipe de atendimento e tá dando super certo. Que bom, é por isso que você tá crescendo, entende? Foi quando você entendeu isso e conseguiu contratar uma empresa de atendimento que a tua empresa tá crescendo, você tá fazendo vários eventos por semana, que eu vejo, que eu te acompanho e tal. Entende, gente? Então, empreender precisa de tempo, precisa de maturação, precisa de ajuda, precisa de apoio e precisa ter processo, inclusive de crescimento da empresa. Não coloque o anúncio na frente da estruturação, porque isso pode comprometer o teu negócio. Mas também, se para você crescer, você tem que investir em anúncio. É esse o equilíbrio, gente. Essa é a graça aí do empreender. Certo? Olha só, me estendi um pouco mais hoje. E tem ainda, gente, um outro aspecto também que eu quero falar, também não vou me prolongar, mas é que para você crescer continuamente, você também tem que inovar e se diferenciar. Muitas vezes a empresa quer crescer sem oferecer algo novo ou sem acompanhar o mercado, sem ouvir o cliente, sem respeitar o momento em que a gente está vivendo. É importante que você respeite o contexto. Estamos numa crise econômica, o que a gente vai fazer? Estamos em momento de crescimento econômico, o que a gente vai fazer? Ouvir mais o cliente, ele está no momento de festas menores, eventos menores, o que eu posso fazer para me adequar a isso? Não, eu já estou numa área onde os eventos são gigantes, eu estou trabalhando em grandes casamentos, eu estou trabalhando em grandes corporativos. Como que eu posso inovar? Como eu posso diferenciar? Então também tem uma última coisa que eu quero falar para vocês, que é o não se acomodar. Aquilo que está dando muito certo para você hoje pode dar muito errado ou cair, né? Entrar em declínio muito rapidamente daqui 6 meses. Então é estar atento à onda do mercado, é estar atento aos movimentos que o mercado está fazendo. Mercado, gente, ele é formado por consumidores, ele é formado por clientes. Então está sempre inovando, sempre se diferenciando, sempre atento aos movimentos do mercado. Para quê? Para você continuar na onda, para você continuar surfando, senão vai virando uma marolinha ali e você acaba não crescendo, entende? Então, para crescer, tem que trabalhar os 4 pilares e também tem que inovar, se diferenciar, acompanhar o movimento do mercado, tá? Hoje minha empresa saiu do emprego para ficar no meu atendimento, mas gente, olha só,
quem escuta essa frase aqui, vamos contextualizar essa frase. Quem disse essa frase aqui no chat foi o Wellington. O Wellington, meu aluno, há quase... Gente, ontem eu vi o cadastro dele. Ele se inscreveu em novembro de 2019. Pensa. Ele trabalha com festa. E ele já trabalhava com festa nessa época há algum tempo, ok? Então nós estamos falando aqui no mínimo... Wellington, se você quiser colocar aqui no chat, quantos anos já você trabalha com festa? E o Wellington começou, gente, na festa de R$200, na festa de R$300, fez meu curso, entendeu como precificava, entendeu como se posicionava, foi aumentando, melhorando as produções dele, aumentando o preço, agregando valor, e agora ele está inaugurando a loja dele numa avenida super movimentada, e está super feliz com esse processo e coisa e tal, né? Então são anos, gente. Ele, acho que até hoje, ele trabalha numa empresa, se eu não me engano, de telecomunicações. Wellington, me corrija se eu estiver errada. E a mulher dele também tinha um outro emprego. E eles trabalhavam com eventos, com festas, na paralela. Ele tinha um emprego, a mulher dele tinha outro emprego e eles trabalhavam com festas. Tá bom? Simultaneamente. Gente, eles levaram isso por anos. Não foi assim, vou empreender com festa, minha mulher vai sair do emprego. Entende que ele não queimou a ponte lá atrás? Olha que a mulher dele tá queimando a ponte, saindo do emprego CLT agora. Isso é empreender com responsabilidade. E às vezes a gente olha uma frase num chat, numa live e fala, isso vai resolver meu problema. Eu vou sair do meu CLT, vou empreender e vou fazer muito dinheiro. Cuidado, porque é isso que a gente lê. Mas se a gente olha o contexto, e eu tô contando o contexto para vocês, porque eu sei o contexto, eu conheço o Wellington, eu sei a história dele, eu sei a trajetória dele. Agora, se lá atrás eu tivesse sido irresponsável, eu tivesse falado assim pra ele, Wellington, sai do emprego. Wellington, fala pra tua mulher sair do emprego pra fazer a tua empresa crescer. Eu teria sido irresponsável, porque empreender demanda responsabilidade. Empreender não é ter muito dinheiro e investir. Isso não basta. Requer conhecimento, requer capacitação, requer responsabilidade. E ele teve responsabilidade. E ele respeitou o tempo dele, o momento dele, nunca colocou o carro na frente dos bois, certo? Então, quando a gente olha uma frase como essa, considere o contexto daquela pessoa. Quando você se inspira hoje naquela pessoa que faz festas cenográficas, que na minha opinião está perdendo a essência do comemorar, mas isso é assunto para outro Café com Insight. Quando faz aquelas festas gigantescas que vocês sonham em fazer, ninguém nasceu com um dinossauro em tamanho natural numa festa, gente. É difícil uma empresa assim. E às vezes nem tem demanda para isso, porque você tem que construir a tua reputação para alguém confiar em você que você vai colocar um dinossauro em tamanho natural na rua, né? Então, tudo depende, né? Ah lá, isso mesmo. Ah lá, o Wellington tá falando. Correto. O Wellington é minha referência e amigo. Né? Vocês são contemporâneos da mesma época, Jéssica. Que saudade dos nossos encontros no Zoom, hein? Precisamos fazer outro. Olha só, outra pergunta aqui. Marcar visitas pessoalmente à empresa ainda é válido ou online tomou conta do mercado? Eu acho que o online, ele agilizou o atendimento, mas ele não substitui, dependendo do porte do cliente, ele não substitui uma reunião presencial ou, ao menos, uma reunião online, mas em vídeo. Entende? Gente, eu não vendo nada aqui de mentoria sem antes fazer uma reunião assim com vocês. Quem é meu mentorado sabe. Aqui não é assim, clica num botão e se inscreve na minha mentoria. Isso não existe, gente, porque isso não é mentoria, né? Isso é curso. Então, se você já entrou numa mentoria onde você clicou no botão, se inscreveu e entrou, o que você comprou não é uma mentoria. É uma aula online, é uma aula ao vivo, é uma pergunta e uma resposta, sei lá o que é. Não é mentoria, tá bom? Mentoria pressupõe acompanhamento. E eu não vendo nada, eu não aceito um mentorado no grupo se não tiver conversado comigo antes. Então, eu não consigo ir lá para Maceió para conversar pessoalmente. Então, eu converso online, ok? Mas eu faço uma reunião. Então, não necessariamente é
uma reunião presencial, mas dependendo do cliente, do porte do evento, você precisa fazer uma reunião, gente. Lá no módulo de atendimento eu falo, no de vendas, como conduzir uma reunião, sendo ela presencial ou sendo ela online, mas a reunião ela faz parte, tá? Então não tomou conta do mercado, não substitui, ela agiliza. É diferente, tá? Sentiu o mercado essencial, faço isso no atendimento ao cliente, sentiu suas necessidades para renovar. Ah lá, o Wellington tá falando, gente, indo para 7 anos. A esposa dele deixou o emprego formal esse ano. Entende o que é empreender com responsabilidade? É sobre isso. E é isso que eu ensino vocês aqui, tá? É exatamente. Ah lá, Gi, corrige esse hashtag. Corrige, dona Gisele. Ela colocou aqui hashtag aluna da Vivi. Muda a hashtag. Hashtag mentorada da Vivi. Que você é minha mentorada. Depois de quantos anos, dona Gi? Mas veio, né? Certo? Então você faz favor de colocar aqui hashtag mentorada. Corrija esse hashtag. Faz favor. Você subiu aqui na nossa escala, né? De programas de desenvolvimento. Você subiu na escala. Você não é só aluna, agora você é mentorada. Gente, olha, quase 1 hora, hein? Fechei bem, vai? Essa websérie aqui de como fazer a sua empresa crescer, estruturar de forma madura, de forma responsável, de forma real, né? Vocês sabem que o que eu vendo aqui pra vocês é uma ideia de empreendedorismo sem romantismo. Talvez, se eu vendesse pra vocês uma fórmula pronta, uma fórmula rápida, se eu prometesse pra vocês resultados assim, ontem e tal, talvez eu vendesse mais. Eu tenho consciência disso, tá? Mas na minha concepção, eu acho que ia ser desonesto da minha parte. Porque eu empreendo, gente, há muitos anos. E eu sei que hoje eu tenho uma maturidade empresarial, profissional, de conhecimento, ajudo empresas pequenas, ajudo empresas médias. Recentemente ajudei uma empresa muito grande, sabe? Mas porque isso me trouxe maturidade profissional. Há 20 anos atrás, eu não estava preparada para atender o cliente que eu atendi o mês passado, entende? Eu precisei crescer, eu precisei amadurecer. E se eu vendo para vocês a ideia da minha trajetória, eu não posso vender para vocês uma fórmula pronta, né? A minha intenção é mundo real aqui. E o mundo real do empreender é se capacitar, aplicar, ter resultado, se capacitar, aplicar, ter resultado, se capacitar, aplicar, ter resultado. Para sempre. Para sempre. Se você não se capacita, se faz mais de 6 meses que você não aprende algo para aplicar no seu negócio, tá errado. Se você nunca contratou uma mentoria para o seu negócio, tá errado. Se você não cuida da estruturação da sua empresa para crescer, tá errado. Tá errado. É simples assim. Pode não ser comigo, pode ser com qualquer outra pessoa. Mas se você não está se capacitando, se você não está aplicando, se você não está fazendo a sua empresa crescer, a tua empresa está reduzindo, sua empresa está diminuindo. Né? Alguém precisa falar a verdade, né? Ah lá, isso mesmo, mentorada da Vivi, gosto dessa hashtag. Gosto dessa hashtag. Nossa, a turma marcando presença hoje. Sabe por quê? Porque eu coloquei lá no grupo, né, gente? Eu coloquei lá no grupo. Eu vou colocar mais. Vocês gostaram de eu ter colocado lá no grupo? Eu sempre coloco num outro grupo lá, geral. Mas aqui no grupo de alunos eu coloquei hoje e vocês marcaram presença. Vou colocar todo dia. Agora vocês vão receber minha mensagem todo dia. Porque eu gostei de ter vocês aqui hoje, né? Comecei vendo stories, depois aluna, agora mentorada. É isso aí. Amo essa frase, empreendedorismo sem romantismo. A vida como ela é, né, Jéssica? É assim, olha lá. Várias coisas. Vai, mentorada. Sandrinha também mentorada, segundo ciclo de mentoria. E bora lá fazer crescer, né, dona Sandra? Equipe, lembra, Sandra? Equipe, acorda de manhã e fala, vou aumentar a minha equipe. Acorda. Tem mentorada que eu falo assim, ontem até brinquei no grupo da mentoria. Gente, acorda de manhã, escova dente, toma café e faz story. Depois você começa o dia. E tem a mentorada que eu falo assim, acorda de manhã e fala, vou construir minha equipe. Acorda de manhã e fala, vou construir minha equipe. E tem mentorada que eu falo, acorda de manhã e fala, vou vender. Acorda de manhã e vou vender. Para cada mentorada, dependendo do momento que ela tiver no negócio dela, eu dou uma orientação personalizada. Qual é o objetivo? Fazer a empresa crescer, fazer a empresa escalar, fazer a empresa prosperar, vocês colocarem dinheiro no bolso e irem para a Europa uma vez por ano, né? É isso que eu quero, que a gente vá para a Europa uma vez por ano, tá?
Ah lá, tá aprendendo muito e amadurecendo demais com a mentoria da Vivi. E isso é notório, Cíntia, isso é notório. Que bom, fico feliz em poder contribuir, quero alcançar mais pessoas, se for o seu momento, seja para o curso, seja para mentoria e tal, me manda um direct que vai ser um prazer atender você, fazer uma reunião antes de vender para você, tá bom? Gente, beijo grande, fiquem com Deus. Meu primeiro atendimento hoje é às 9h30, por isso eu consegui esticar um pouco mais esse papo aqui delicioso com vocês. Aos alunos que entraram, amei a presença de vocês aqui. Vou colocar todos os dias agora no grupo, que eu quero ter vocês aqui comigo, trocando essa ideia, essa energia boa logo cedo, tá bom? Beijo grande, fiquem com Deus, que vocês tenham um final de semana, seja de trabalho ou seja de descanso, maravilhoso, né? E no dia de hoje, um dia cheio de novos contratos fechados. Beijo grande, fiquem com Deus.